Ai, pra que isso? Tá trabalhando demais, tá estudando demais, tá sonhando demais. Com certeza você já escutou isso, né? É claro que escutou. Isso daí é o nosso famoso senso comum. E nesse vídeo de hoje eu quero lhe convidar a desconfiar um pouquinho do senso comum e não permitir que ele abale e lhe atrapalhe de atingir as suas metas. E sugerir que você foque na sua intuição e siga trabalhando duro para conseguir os seus objetivos. E se isso parece interessante para você, vem comigo. Olá pessoal, eu sou Pablo Souza, sou professor pesquisador e esse é o canal Leia e Poder, onde eu compartilho contigo minhas leituras e reflexões. E hoje eu quero falar contigo sobre o senso comum e como ele pode lhe atrapalhar no momento de atingir as suas metas e objetivos de vida. E antes da gente começar, eu já vou lhe pedir logo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Assim você me incentiva a trazer cada vez mais leituras, reflexões, ou seja, conteúdo para que a gente leia e reflita em conjunto. Bom, antes de mais nada, a gente tem sempre que relembrar que a vida é cheia de desafios e que em muitos momentos a gente vai querer desistir, é óbvio. Mas é sempre importante a gente lembrar que nós somos muito mais capazes do que o senso comum nos faz acreditar do que somos. Mas o que é o senso comum? O senso comum nada mais é do que um conjunto de ideias e crenças que é tido como verdadeiro pela maioria das pessoas. De modo geral, o senso comum ele se baseia na experiência e na observação e é usado para nos ajudar a tomar decisões e entender como o mundo ao nosso redor funciona. Embora o senso comum nem sempre seja verdadeiro, muito menos correto. Inclusive, muitas vezes o senso comum ele é baseado em preconceitos. Por exemplo, uma das falas clássicas do senso comum é de que mulheres dirigem muito pior do que homens. Essa informação se baseia muito mais em preconceito do que em evidências científicas. E se a gente for parar para pensar, na verdade existe muita mulher dirigindo melhor do que muito marmanjo por aí. Para começar essa nossa história, eu trouxe aqui alguns exemplos de como o senso comum pode jogar para lhe impedir de chegar onde você deseja na sua vida. Segue aqui comigo nesses exemplos fabulosos. O primeiro deles, a Arca de Noé. Quem aí não conhece aquela história bíblica onde Deus falou com Noé e o instruiu a construir uma arca para salvar um par de cada espécie de animal juntamente com sua família? Porque um dilúvio estava a caminho para dar um reset, um hard reset no mundo. Pois é, quando Noé começou a contar essa história pra galera, todo mundo, geral, debochou dele, né? Todo mundo chamou ele de doido, disse que nunca ninguém viu uma chuva que inundasse tudo e que Noé deveria não estar com as suas faculdades em dia. Mas quando Noé concluiu a sua arca, botou todos os animaizinhos lá dentro, fechou e lacrou tudo direitinho e a chuva começou e a galera começou a ver a água subindo, a mesma turma do deboche foi bater na porta dele pedindo pelo amor de Deus que ele abrisse para deixar o pessoal se salvar junto com ele, com sua família e os animais, né? Bom, essa própria história do Noé é baseada no senso comum para dizer da importância da fé em nossas vidas. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês é a Cassandra, princesa de Troia. Bom, ocorre que a Cassandra ela tinha o dom da profecia, mas por uma desavença entre ela e o deus Apolo, o Apolo fez com que ninguém acreditasse nas profecias dela. Isso fez com que a galera da cidade de Troia, onde ela vivia, não acreditasse nas suas histórias, nas suas profecias, porque o pessoal sempre dizia: ah, mas Cassandra, de novo, só prevendo coisa ruim, né? Aquela história de santo de casa não faz milagre se aplica bem claramente aqui no caso da Cassandra. E aí, como os troianos a consideravam louca, certo dia, ao longo da guerra entre os gregos e os troianos, um cavalo chegou na porta da cidade, né? Resultado, Cassandra saiu correndo, gritando para todo mundo: bota esse cavalo para dentro, porque vai dar treta, vai dar treta, vai dar treta, e a galera debochando dela, né? Resultado, final da história, o cavalo estava cheio de grego, que invadiu a cidade, conquistou, saqueou tudo e ganhou a guerra contra a Troia, né? Cassandra não foi dessa vez também. Um terceiro exemplo, a fábula da cigarra e da formiga. A cigarra passou o verão todo aí festejando, tocando aí a alegria, sambão brabo, enquanto a formiga estava lá, obstinada, obsessiva, trabalhando, fazendo o seu conjuntinho de comida para quando chegasse o inverno, né? Quando o inverno chegou, a cigarra, que foi imprevidente, não tinha o que comer e foi bater na porta de quem? Quem? Da formiga, que se esforçou, trabalhou duro para fazer lá o seu pezinho de meia. Isso é mais um exemplo de como o senso comum pode ser prejudicial à nossa obtenção de metas. Vejam só. A maioria das pessoas não vê sentido que alguém trabalhe mais ou se esforce mais para atingir os seus objetivos do que a maioria das pessoas está disposto a se comprometer, certo? Mas, não por acaso, quando aquela pessoa que se esforçou atinge seus objetivos, aquela mesma turminha do deboche vai de novo bater na porta dela para pedir um auxílio
por não ter feito a sua parte no combinado, na história, ou tomado conta da própria vida, né? Ou seja, quem se esforça mais é taxado por louco, obsessivo, obstinado, descolado da realidade pela turma do senso comum, mas quando a coisa aperta, é essa pessoa quem acode, quem não fez a sua parte. Agora eu vou querer focar numa coisa chamada intuição e como ela pode lhe ajudar. A intuição, ela é um tipo de conhecimento que vem de dentro de nós mesmos. Ela nem sempre se baseia na lógica e na razão, mas na maioria das vezes em uma sensação de que algo está certo ou errado para guiar as nossas decisões. O que acontece é que muitas vezes a intuição costuma ser negligenciada em um mundo racional ou dito racional, mas ela pode sim ser uma fonte valiosa de orientação. Muitas vezes a intuição pode nos ajudar a tomar uma decisão acertada quando nós não dispomos das informações necessárias para tomar a decisão tida como a mais racional. E aqui, para ilustrar a minha fala, eu vou trazer um exemplo de uma matéria que eu li no site da BBC, cuja fonte eu vou deixar na descrição desse vídeo. Imagine uma situação em que um diretor de uma empresa anuncie para sua equipe que tomou uma decisão baseada na sua intuição. Certeza que a equipe vai ficar incrédula, pasma, abismada com um diretor tomando uma decisão como essa. Isso porque o óbvio seria que decisões importantes fossem tomadas com base em raciocínio lógico, racional, matematicamente ponderado, etc. De fato, confiar na intuição geralmente traz uma má reputação para o indivíduo, principalmente no mundo ocidental dito racional em que nós vivemos, no qual o pensamento analítico tem sido constantemente promovido ao longo das últimas décadas. Isso porque, gradualmente, muitas pessoas passaram a acreditar que o ser humano deixou de confiar num pensamento primitivo e mágico para acreditar no outro dito científico e analiticamente provável. Como resultado direto disso, as nossas emoções e intuições passaram a ser vistas como algo indesejável ou a ser evitado na nossa tomada de decisões. Tomar decisões baseadas em intuições passou a ser visto até mesmo como uma excentricidade. Mas o que acontece é que essa própria realidade se baseia no mito do progresso cognitivo, como se as emoções fossem respostas irracionais que precisam ser evitadas ou até mesmo ignoradas, para serem corrigidas por uma aptidão racional. O que acontece é que as intuições também são uma forma de processamento de informações que é feito de forma meio que irracional ou não consciente pelo próprio indivíduo. E ocorre ainda também que a ciência há muitos anos vem estudando como a intuição se processa nas pessoas, sendo que para muitos ela nada mais é do que uma forma como o indivíduo lê o seu contexto imediato. Dizendo de outra forma, quando nós temos uma intuição, os nossos neurônios estão trabalhando para ler o ambiente em que nós estamos e julgar de forma mais ou menos rápida se algo está certo ou se algo está errado. Obviamente a intuição não é algo perfeito, ela pode ser muito enganada pelas nossas emoções ou vivências passadas, que podem nos levar nem sempre à tomada da melhor decisão possível. Mas a intuição também pode ser uma fonte valiosa de orientação quando nós estamos lidando com uma situação onde uma resposta imediata é necessária e é necessário tomar uma decisão difícil. Agora nós vamos falar de outro grande inimigo do senso comum, o trabalho duro. O trabalho duro muitas vezes é a chave para o sucesso. Não importa o quão talentoso você seja, se você não trabalhar duro para se dedicar a algo que você tenha como meta, é muito improvável que você consiga chegar muito longe na sua jornada. Ou seja, atingir os seus objetivos. Mas atenção, quando eu estou falando aqui de trabalho duro, eu não estou dizendo apenas o esforço pelo esforço necessariamente. O trabalho duro, sem um método, também não costuma ser muito eficaz não para você chegar longe. Ou seja, o trabalho duro ele requer um método também igualmente duro para que você possa atingir os seus objetivos. Embora cada objetivo requeira um método específico, existem pontos mais ou menos comuns a todo mundo que esteja comprometido com o resultado, como, por exemplo, definir metas realistas e específicas. Por exemplo, ao invés de dizer eu quero ser rico, tenha como uma meta realista e específica dizer eu quero poupar X reais em tanto tempo. Isso facilita que você obtenha o seu objetivo de ficar rico. Outro exemplo, dividir grandes metas em metas menores e mais facilmente gerenciáveis. Isso faz com que grandes metas pareçam menos assustadoras. Por exemplo, ao invés de dizer eu quero escrever um livro, diga eu quero escrever X páginas em X tempo. Isso nos leva a um terceiro ponto, que é o de definir prazos. Ao invés de você pensar eu quero escrever um artigo, diga eu quero escrever um artigo de 15 páginas até, por exemplo, o final do mês que vem. Isso torna o conjunto mais fácil de gerenciar. Outro ponto importantíssimo, eliminar distrações. Se você tem uma grande meta a ser obtida,
não deixe que elementos menores atrapalhem o seu caminho. Por exemplo, se você está estudando para um exame importante de uma matéria que você não domina muito bem, é interessante que você evite ligar uma televisão, que você fique no celular lendo besteira, navegando em rede social ou assistindo videozinhos aqui no YouTube. Ou seja, não é só trabalhar duro, é ter um bom método de trabalho duro para atingir os seus objetivos de vida. Bom, e eu trouxe esses exemplos aqui para dizer que nem sempre o senso comum vai trabalhar a seu favor. Na verdade, até na maioria do tempo, o senso comum pode trabalhar contra você. E que as suas intuições e um trabalho duro e bem estruturado podem lhe ajudar bastante a obter os seus objetivos. Ou seja, de vez em quando, tentem ouvir um pouco mais a sua intuição. Pode ser que ela esteja querendo lhe dizer algo que você não está percebendo de modo racional. Igualmente, tente trabalhar duro, mas com metas bem definidas, ou seja, com uma metodologia de trabalho bem traçada. Isso pode lhe ajudar a obter o seu objetivo. Outra coisa importante é não ter medo de correr riscos. Se você quer alcançar grandes coisas, é muito provável que você tenha que também desempenhar grandes esforços. Esforços esses que provavelmente vão estar acima da média das pessoas que fazem o bojo do senso comum. Dizendo em outras palavras, sair da zona de conforto talvez seja algo necessário para que você atinja grandes objetivos na sua vida. E com isso, consiga se destacar. E se você chegou comigo até aqui no final desse vídeo, eu vou novamente lhe pedir que se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber notificações, curta, comente e compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ser influenciado por ele. Assim você está me ajudando a trazer cada vez mais conteúdo para que a gente possa discutir em conjunto. E até um próximo vídeo.